Olá, queridos amigos, queridas amigas, estamos de volta aqui com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. Hoje estamos eu e Maurício Zanolini para conversarmos sobre um tema que nos toca a todos, né? A nós dois e a todos, provavelmente a muitos dos nossos interlocutores aqui que nos seguem na comunidade Paz e Bem, que nos seguem na Universidade Luiz Pampédia. Ficou mais do que constatado durante essa pandemia, que ainda não acabou, né? E não sei quando vai acabar, né? Ficou mais do que provado, constatado, experimentado por todos nós, que a arte é um bem de primeira necessidade para o ser humano, né? Então, eu vou começar recitando uma poesia que eu fiz aqui durante a pandemia, que vai sair no meu livro agora, a ser lançado dia 4 de dezembro próximo, né? Que vai se chamar Luas Vermelhas, Poemas de Outono. Então, essa poesia fala justamente da salvação da poesia. Depois de uma guerra, sobra a poesia, e enquanto se atura uma pandemia, sobrevive a poesia, mas em tempos de paz suposta, de normalidade torta, onde se esconde a poesia no meio da noite fria, com o irmão da rua? Como se canta a lua com a chacina na favela? A poesia onde se esgueira ante a criança abusada, ante o pobre sem beira e a mulher espancada? Onde se acha poesia quando a natureza anda batida? A poesia corre enlouquecida, ávida de flores e de delicadezas. A poesia grita proezas para reclamar justiça e humanidade, para ensaiar beleza e sanidade. Apesar dos pesares, a poesia persiste, avista estrelas na noite triste. Abre-se em mares de pranto reparador. A poesia pode gemer de dor, mas ainda nos salva do destempero, abranda o desespero e nos faz tecer a cada dia um caminho de certo alvorecer. Muito bom. Então essa é a sensação que nós temos da salvação da arte. Eu, assim, mergulhei na poesia, né, nessa pandemia. Até estou lançando um livro agora, e muitas dessas poesias que estão no livro foram feitas durante a pandemia, né? Algumas delas mais eu vou ler durante o nosso programa. Mas o Maurício também se lançou às artes plásticas, né? Fazendo pássaros muito bonitos, né? Como é que foi isso, Maurício? Então, é interessante, né? Porque, no meu caso especificamente, tinha aí uma negligência em relação a desenhar, né? Que eu fiz faculdade de design, eu desenhava antes de ir para a faculdade, na adolescência e tal. Mas essa coisa, né? A autocrítica é uma desgraça, né? Principalmente na adolescência, né? Porque não é a hora de você ter autocrítica. A adolescência é a hora de você experimentar mais, né? E a autocrítica limita, né? Para essas coisas, pelo menos, é muito ruim. E eu parei, depois da faculdade, de desenhar e não voltei mais. Mas, sem dúvida, era uma necessidade interna minha. E aí, durante a pandemia, essa coisa de você também é muito... Você precisa se equilibrar emocionalmente, né? Porque tem toda a situação é muito pesada, né? Então, a gente tem a tendência numa situação dessa, você se desequilibrar muito mais fácil. Então, você precisa achar outras formas. O que tem de gente adoecendo psiquicamente. Exatamente. É muito pesado, né? Então, você precisa achar formas de se reequilibrar, né? E aí eu uni as duas coisas. Quer dizer, eu sabia que era uma forma de me reequilibrar se eu mergulhasse nisso, e sabia que eu estaria retomando uma coisa que eu negligenciei lá atrás, que precisava limpar isso, né? Não podia desencarnar dessa vez sem mexer nisso, né? E aí eu peguei e me propus um projeto e toquei esse projeto. Terminei recentemente o que eu tinha me proposto, que era uma série de 70 ilustrações de pássaros, usando ferramentas que eu não conhecia totalmente. Ficou maravilhoso, ficou lindo. Eu gostei muito do resultado também, achei que foi muito interessante. Depois eu vou deixar aqui o link do meu Instagram para quem quiser ver o resultado, né, desses pássaros. Não precisa obrigatoriamente ter a conta no Instagram para poder ver. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Mas, sem dúvida, é uma experiência muito interessante. Eu acho que tem aspectos que a gente podia conversar um pouco mais também hoje sobre
do processo, né, do fazer mesmo, quer dizer, fazer e repetir, e refazer e pensar sobre, que é uma característica específica do processo artístico, né, independente de qual seja a arte, o processo artístico tem essa característica. É uma busca, né, uma busca de uma expressão melhor, de uma expressão mais E às adequada. vezes ela é consciente, né? Durante o processo, às vezes você tem mais consciência de que você está fazendo isso, às vezes você tem menos consciência, mas de qualquer forma é isso, e a essência é isso o tempo todo, né? Mas você estudou os pássaros, esses pássaros todos? Você estudou? Então, não, na verdade, assim, é um tema, eu gosto do assunto, mas não sou um estudioso, não sou um conhecedor, não sou que tem aquelas pessoas que são observadoras, né? De sai para observar, para tirar foto, conhecem. Eu não conhecia muito, mas sempre Então ficou conhecendo bastante agora. então, aí para fazer, eu tive que fazer uma pesquisa, né? Então, descobri lá algumas fontes de pesquisa para descobrir as informações sobre e também as imagens, né? Que eu poderia usar como base para fazer as ilustrações. Então, fiz uma pesquisa e aí é interessante que você ganha mais um conhecimento e tal, mas nunca foi uma coisa assim que eu fosse um aficionado por pássaros, não. Mas eu sou mais aficionado pelo processo de fazer mesmo, pelas ferramentas, porque eu usei ferramentas digitais para fazer as ilustrações, né? Fiz no Photoshop e tal. Então isso é muito mais uma coisa que me interessa muito mais do que o tema. Arte gráfica mesmo no computador, né? Tanto é que agora eu vou fazer outros Mas você não temas. fez nenhuma parte à mão, sempre tudo no computador. Não, é tudo digital. Mas é feito com uma caneta digital, uma prancheta digital. Eu gostei muito principalmente das texturas, como ficaram, como depois, né? Mas, assim, de minha parte, eu escrevo poesia desde 11, 12, 13 anos de idade. Já queria ser poeta, já queria. E eu não tinha esse problema de autocrítica. Eu sempre fui envergonhada. Isso é verdade. Eu boto para fora. Eu sou Falcão. Totalmente desavergonhada. Muito bom. Mas o que aconteceu nessa pandemia foi que, quer dizer, na verdade, o que ocorreu não foi autocrítica, foi crítica alheia em relação à poesia. Eu fiquei muitos anos sem publicar. Eu publiquei meu primeiro livro de poesias entre 18 e 19 anos de idade, Chamas de Paz, e depois só fui publicar meu segundo livro aos 52 anos de idade. Mas isso foram críticas alheias, né? Sim. Não foram minhas críticas pessoais. Que te podaram, né? Me podaram, muito. Né? Foi, por exemplo, pessoas mesmo literatas, né, que me podaram, que tiveram uma crítica desdenhosa, né, em relação às minhas poesias. A minha família, você sabe que é terrível, né? Terrível, é sempre terrível. Aqueles muxoxos, desinteresse, enfim. Né? E aí ficou, né? E aí eu lancei meu livro, quando fiquei 2 anos, A Hora de Dora, e agora eu estou lançando o terceiro livro. Quer dizer, eu poderia ter lançado mais de 20 livros, muita poesia. Né? Mas assim... E também tem a questão editorial, né? Porque as pessoas não querem lançar poesia. No Brasil eu estou lançando pela minha editora. Né? O segundo, todos os 3 livros que eu lancei, agora esse terceiro, todos fui eu que financiei. Né? Quer dizer, o primeiro foi meu avô materno, né? Que me financiou. Porque é difícil, né? Que a poesia, para você ter uma editora que aceite publicar poesia, também tem essa questão. Né? Mas, para mim, o processo criativo, principalmente de poesia, ocorre da seguinte maneira. Aquilo é um comichão que está dentro de mim, assim, alguma coisa. Na tua ideia, aí vem à tona. Né? Quer dizer, um negócio que vai gestando e quando sai inteira. Eu mudo, às vezes, algumas palavras, dou uma burilada, mas, em geral, a poesia sai pronta, né? do que vai. Mas, agora, na pandemia, o que aconteceu? Eu tive essa vontade e fiz aqui, justamente no canal Paz e Bem, que a gente vai retomar agora no início de dezembro, diariamente um programa chamado Boas Palavras para um Bom Dia. Porque eu pensei em fazer algo que confortasse as pessoas durante esse período. Eu pensei que fosse durar 2, 3 meses. E aí eu ia fazer 2, 3 meses, depois acabei fazendo 6 meses e ainda não acabou a pandemia. Aí
Fiz 2 meses de férias, porque eu não aguentava mais todos os dias, e agora nós vamos retomar em dezembro, né? No início de dezembro. Mas aí, por conta deste programa, né, o que acontece? Que muitas vezes eu recitei poesias de vários poetas brasileiros, portugueses, de outros estrangeiros, etc. Não só poesia, como trechos de livros sagrados, histórias, contos, meditações, de tudo, né? E aí eu me sentia também motivada, muitas vezes, a escrever alguma poesia. Muitas vezes a gente trabalhava um tema e aí botava um poeta já consagrado e depois uma poesia que eu tinha feito, né? Até quero mostrar aqui uma outra, que é, por exemplo, essa não foi pro Boas Palavras, porque eu fiz depois durante as férias de Boas Palavras, que é Poeminha Pandêmico. Que falta que faz um beijo, o toque do lábio de alguém, o rosto com o rosto sem pejo, um delicado desejo, um sutilíssimo arpejo que estala na face em festejo, um amor dado em vintém. O beijo de uma criança que nos empresta esperança e por um tanto alivia as sombras de cada dia. Mas quando o beijo é ameaça e a boca leva mordaça, que deserto, que secura. Não sei quanto isso dura, mas a alma já se esgarça e pede a celeste graça de um beijinho impertinente, um beijo bem demorado, em muitos multiplicado, um beijo inteiro, bem dado, molhado, aquietado, quente. Beijos em profusão e com profundos abraços, elevando o coração aos azulados espaços. Essas carências que nós estamos agora, carências pandêmicas, né? Mas uma coisa que eu queria saber de você, assim, essas poesias que você vai fazendo tem a ver com os temas que você está estudando, no caso aí você estava estudando para fazer o Boas Palavras, né? Você estava retomando eles para organizar e colocar no programa, ou então esses temas como esses 2 poemas que você leu aqui, que tem a ver com o contexto que a gente está vivendo. Mas existe aí, quer dizer, eu sei que você faz também poesia mística, tá falando de outra coisa, né? Mas existe no fazer poesia, independente se a poesia é mística ou se a poesia é uma poesia sobre uma questão, uma notícia chocante ou sobre uma questão afetiva, não importa. Existe aí uma coisa que faz se conectar com alguma coisa que a gente poderia chamar de espiritual? Eu acho que quando é uma poesia mística, ela E parte de claramente. uma experiência espiritual, né? Geralmente, por exemplo, você estou na natureza, ou fiz uma oração e deu aquele elan e me dá aquela. Então eu traduzo a experiência espiritual. Aliás, desse livro que vai ser lançado, a maior parte das poesias são espirituais, né? São relacionadas à questão do sagrado, enfim. Tem poesia para Deus, para Jesus, para Kardec, para Maria, para tudo. Enfim. Mas bem ecumênico também. Mas tem até para Nossa Senhora da Aparecida. Aliás, uma coisa que essa da Nossa Senhora da Aparecida, porque eu falo Nossa Mãe Negra, foi uma que eu coloquei na Boas Palavras, né? E depois eu fui ver as curtidas, os comentários. Tem gente que é tão contra Maria, né, que não admite que se faça, e mesmo espíritas, né? Tem os protestantes, tem evangélicos que são contra Maria, e entre espíritas, os espíritas se dividem, né? Aqueles que gostam, que acham um absurdo um espírita falar qualquer coisa. Mas assim, sabe, é uma poesia brasileira, né? Porque está falando da padroeira, não tem, é uma licença poética. Até se eu não acreditasse em nada, poderia ter feito essa poesia como uma coisa cultural, digamos assim, né? A cultura brasileira. Porque então é uma poesia de denúncia que fala da mãe negra, enfim, né? Mas você perguntou, eu não sei, eu acho que deflagra um processo, o processo criativo para mim é um processo eufórico, né? Me dá uma certa euforia, me dá uma certa, tanto que por isso que ele faz bem, porque é como se eu sei lá, se eu tomasse uma bebidazinha ou qualquer coisa assim, porque me dá uma euforia, né? Quando eu faço, aquilo dá um alívio, uma euforia. Eu acho que conecta com alguma parte da gente, que é a criatividade, que é uma parte profunda do ser humano que todo mundo tem, né?
e que libera, acho que até libera, deve liberar até substâncias químicas que fazem bem para o Não, cérebro. provavelmente, provavelmente. Porque, aliás, eu li uma pesquisa sobre isso, que a poesia libera substâncias químicas que fazem bem para o cérebro. Mas, assim, e a gente observa isso, que durante a pandemia, um monte de gente está falando sobre isso, né? As lives de música, as lives de poesia, lives de teatro, assim, todo mundo procurando isso, né? E fazendo também, muita gente fazendo arte que não fazia, ou fazia pouco, ou não se permitia fazer, Sim, né? sim. Nós temos vários amigos, pessoas do nosso grupo, né, Isso, exatamente. Passaram a estão. produzir coisas, né? Eu acho interessante, quando você me propôs esse assunto, eu pensei em fazer algumas costuras também, porque, ah, como o tema do nosso programa é espiritualidade, né? Espiritualidades, então eu achei que a gente podia trazer um pouco isso para cá, para fazer essa ligação entre arte e espiritualidade, porque realmente tem algumas coisas interessantes e tem algumas visões que são mais hegemônicas, tem umas coisas. Então eu vou apresentar três visões e não vou aqui dizer que eu acho que não existe uma hierarquia entre elas, eu acho que todas elas são válidas, apesar de que no mundo das artes existe hierarquias e visões mais hegemônicas que outras, eu acho que a gente tem que ter essa noção de que essas coisas todas coexistem, né? Então, tem um pintor russo, Kandinsky, que é muito famoso, né? Ele tem uma teoria sobre a arte. E ele escreveu um livro, né, sobre do espiritual na arte, né? É. E, basicamente, o que ele está dizendo no livro é que o fazer artístico é a busca por uma essência, né? Ele fez uma pesquisa muito grande com povos xamânicos lá na Sibéria, para estudar arte primitiva, que é um movimento que os artistas da época dele, muitos fizeram, da época dele e posteriores a ele também, muitos fizeram, para tentar encontrar outras formas de expressão, porque a arte estava dentro de um academicismo há muito tempo, e aí era uma tentativa de renovar, né? E aí a ideia, a partir dessa pesquisa, é de que existe uma essência, e essa essência ela é universal. Isso é uma coisa interessante porque dialoga diretamente com essa ideia de espiritualidades, né? A gente está falando de uma coisa que também é uma essência universal que se apresenta de várias formas, mas ela tem essa origem essencial e universal. Mas ele isso daí é chocante para os relativistas totalmente, completamente relativistas, né? Que não existe nada né? universal. Não existe Né? essência, não existe nada, só discurso, é só opinião. Bom, mas aí ele vai dizer o seguinte, que para você chegar nessa essência, você precisa fazer um caminho de redução, de renúncia, que é uma leitura talvez até um pouco influenciada pelo cristianismo, né? Então você tem que fazer um caminho de renúncia para ir limpando, para ir chegando nessa essência. Eu me lembro da música maravilhosa do Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. Né? Tenho que estar sós, tenho que me pôr nu, tenho que desatar os nós. Né? Então, é um caminho, veja, é um caminho possível, sem dúvida. Quando a gente faz, eu na experiência de desenhar, porque quando você desenha todo dia é diferente de você fazer um desenho de vez em quando, né? Quando você desenha todo dia, a reflexão que você teve ontem está fresca. Então, aí você vai somar com a que você está tendo hoje, que vai somar com a que você vai ter amanhã. Então, essas somas dessas reflexões muito próximas umas das outras vão te dando um panorama interessante sobre o que você está fazendo, sobre o próprio processo. Então, essa coisa, por exemplo, de o traço, quando você começa, ele obviamente é um traço que você não tem muito controle sobre, você tem que forçar um pouco a mão, você faz traços menores para poder fazer com que a linha obedeça o que você quer que ela faça. Quando isso vai passando, você vai adquirindo confiança e habilidade, o traço vai ficando solto, né? E o traço solto, ele é, digamos assim, um reducionismo do traço, porque ele é uma síntese daquilo tudo que você estava tentando fazer no começo que você não estava conseguindo exprimir. Então, esse caminho que o Kandinsky pensou para a arte, a busca da arte, né, dessa essência tal, é um caminho, sem dúvida, que a gente percebe ele no fazer mesmo. Mas tem outras visões. Então, acho que uma visão muito interessante, que é pouco comentada, eu acho que, infelizmente, no Brasil, a gente tende a negligenciar os brasileiros que pensaram coisas incríveis, né?
o Kandinsky todo mundo conhece, mas a Anísia da Silveira, que Sim. talvez a psicanalista mais importante da história do Brasil e uma das mais importantes da história da psicanálise do mundo, ela tem filmes sobre ela, já vi peça de teatro sobre ela, que é essa psicanalista brasileira fundamental, que estudou Jung, que criou uma terapêutica Uma proposta de arte-terapia, né? arte-terapia, né? Então ela entendia o quê? Que a arte, o fazer artístico é organizar. O que faz o fazer artístico? Ele organiza a mente. Então, organiza não só a mente racional, não só o cognitivo, O mas o emocional. emocional. Então, ela faz, por exemplo, ela relata lá que os pacientes que chegavam lá e faziam só riscos, não tinham um tema, não tinha uma organização do desenho no espaço, né, naquele papel que estava sendo feito, mas com o passar do tempo eles naturalmente começavam a representar objetos, começavam a representar formas geométricas e organizar a relação entre essas formas e até chegar e desenvolver, colocar representar figuras humanas, que obviamente é ele mesmo, né, quando ele coloca uma figura humana, você coloca uma figura humana, é um espelhamento do seu eu, e aí esses passos que vão mostrando uma gradual organização do espaço gráfico, vão também causando uma organização no espaço emocional, intelectual daquela pessoa. Então também tem esse aspecto que é um aspecto de recuperação, digamos, do espiritual. Às vezes até arrumar uma gaveta nos faz bem mentalmente. Lavar uma louça. Produzir algo que tenha significado, que exprima, né, alguma coisa e que organiza. Eu me lembro que nós tivemos uma época, nós dávamos aula dentro de um hospital psiquiátrico na Nova Cantareira, né? E lá se fazia, no Hospital João Evangelista. Acho que mais, não sei como é que ficou agora. Mas, enfim, e lá se tinha um trabalho de arte-terapia com os internos, né, com as pessoas que estavam lá, e era de mosaico, né, que, aliás, é uma coisa que eu adoro, mosaico, né? Mas, então, aquela junção, aquela organização de todos os pedacinhos, aquilo era altamente terapêutico como uma organização interna, emocional. Exatamente. Né? Mas também essa visão, quer dizer, usar a arte como uma ferramenta para isso, também parte de uma visão, e a Anísia da Silveira tinha essa visão, de que existe uma essência no ser humano. Sim. E também é uma visão espiritual. Outra coisa, isso também é uma das coisas que eu também gosto sempre de falar. A arte não é privilégio de meia dúzia de iluminados, né? A arte, ela é acessível a todo mundo. Sim. Né? Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer arte. Né? E, claro, nem todo mundo vai ser um Mozart, um Beethoven, sei lá, um Drummond, mas todo mundo pode fazer arte, né? E se expressar esteticamente. E essa expressão estética faz parte da personalidade da pessoa, né? Da possibilidade que a pessoa tem de se colocar no mundo. O que é altamente terapêutico, o que é altamente... Só que isso não é incentivado, né? Não é incentivado porque nós temos aí assim, os grandes artistas e os pobres mortais. Né? Exato. Mas se na escola, se na educação se incentivasse, que eu sempre defendi isso, que na escola tudo tem que ser feito com arte, a arte tem que ser o começo, meio e fim de todo e qualquer projeto. Claro, se a pessoa ficar lá diante da lousa copiando fórmulas para resolver equações de matemática, ela não vai. Né? Mas agora, se temos projetos interdisciplinares que precisa de arte para esboçar o projeto, depois para apresentar o projeto, enfim, sabe, pesquisar. A arte entra em todas as produções humanas, né? Quer dizer, porque em tudo você pode buscar um aperfeiçoamento estético, uma expressão estética, né? E eu sempre fiz isso. Por exemplo, eu nunca entrei numa sala de aula, nunca. E eu trabalhei com crianças desde 2 anos de idade até ensino médio. Nunca entrei sem um violão para cantar com as crianças logo de cara. Sempre fiz projetos em que fizemos poesia, fizemos música, fizemos artes plásticas. Nossa, assim, tantas experiências.
interessantes. Eu até relato muitas dessas experiências naquele meu livro Vivências na Escola, né? Que eu conto essas experiências que eu tive em sala de aula, em vários colégios públicos. Eu já vi algumas experiências interessantes também, porque as culturas são diferentes, né, no mundo, e elas também têm uma abordagem em relação à arte diferente, né? Tem uma mais aceitação e menos aceitação, dependendo da cultura. Então, por exemplo, eu já vi experiências na Índia em que as crianças aprendiam matemática com dança. Olha que lindo. Mas a dança é um traço cultural muito forte, né? E não tem essa questão, por exemplo, de gênero que tem no Ocidente, né? Tipo, os meninos não dançam porque dançar é coisa de menina, não tem Isso é ridículo, né? esses raciocínios. Então, por exemplo, você via a criança aprendendo a tabuada, cada 2 vezes 2 era uma posição, uma pose física do corpo. E aí, Ai, que lindo. 2 vezes 3 você mudava para outra posição. E aí, quando você falava a tabuada do 2, você fazia uma coreografia. E as crianças aprendiam muito mais, decoravam, obviamente, porque quando elas precisavam lembrar o número, né, para fazer a conta, elas dançavam até chegar no 5 vezes 2 e aí escreviam. Então, é uma junção de várias, quer dizer, usando o corpo. Isso é interdisciplinar, isso é multissensorial. Exatamente. É muito bonito, né? Mas, lógico, dependendo da cultura em que a gente está, isso é mais fácil de fazer, mais difícil de fazer. Uma das consequências que tem esse pensamento do Kandinsky, dessa ideia de reducionismo, de busca de uma essência, mas de uma busca que significa obrigatoriamente uma renúncia do que seria o supérfluo, é uma visão problemática. Veja, o Kandinsky na Rússia, na Europa, essa é uma visão bastante europeia. Quando você vem para o hemisfério sul, seja a África, seja a América do Sul, a gente está falando de outra cultura, seja a Índia, é outra cultura, que tem uma outra relação com o corpo, tem uma outra relação com a expressão. Então, Mas isso não significa que a essência não esteja lá, né? não, óbvio. O ponto não é a questão da essência, é a questão da renúncia. Porque a brasilidade, por exemplo, que é um problema, né? Porque seria uma coisa muito interessante da gente explorar mais, porque todos estamos assim, totalmente imersos na nossa própria cultura, mas a gente tem uma visão preconceituosa em relação a a expressões dessa brasilidade por causa de pensamentos que vieram da Europa, e a gente compra essas coisas, né? Então, por exemplo, figuras como Mário de Andrade, que fez uma pesquisa profunda sobre a Semana de expressão da Arte Moderna brasilidade. foi nesse sentido, né, de resgatar a arte, quer dizer, a arte brasileira, né? Tarsila Amaral, por Por exemplo, exemplo, Tarsila, que é hoje é considerada talvez a maior pintora brasileira, mas veja, nossa, hoje, adoro. o tempo que demorou para isso chegar no mundo da arte mesmo, e a gente está falando disso de forma O ano passado, quando teve aquela exposição, né, da Tarsila. da Tarsila, quando os museus estavam abertos, né, eu fui na exposição 2 vezes. É uma É coisa uma coisa maravilhosa. maravilhosa. Então, mas essa ideia de que da arte, porque se o Kandinsky achava que só podia se acessar a essência pela renúncia, a brasilidade, a africanidade, ela acha, eu estou aqui me debruçando sobre o Mário de Andrade e outras pessoas que pensam isso, ela acha que você pode encontrar essa essência através da alegria. E a alegria é E expressa também no corpo. No é, corpo. pela corporalidade, quer dizer, então é o barroco, que é cheio de adorno, é o carnaval, é o samba, é essa mistura de coisas que ao mesmo tempo é a questão visual, estética, com a questão musical, com a questão da dança, tudo ao mesmo tempo. Os desfiles de escola de samba são verdadeiras obras de arte, né? Exatamente. Coletiva, e é E é coletivo, né? coletiva, também tem essa Coletivo, característica. e assim tem tudo, né? Tem a dança, tem a música, tem a coreografia, tem o cenário, tem a poesia. Eu acho uma coisa fantástica, né?
Mas tem gente que é elitista, né? No sentido de desprezar, que tem de uma visão hierarquizar. muito europeia, muito Agora, isso sobre... não me impede que eu adore Kandinsky, que eu Não, claro adore, que não. Então, eu acho adore que é esse ponto, quer dizer, a partir da compreensão do que a Anísia da Silveira fala, de que a arte pode nos ajudar a se organizar, tanto emocionalmente quanto mentalmente, e que, portanto, ela é uma coisa que deve ser estimulada, não só para pessoas que têm problemas, questões, adoecimentos, mas para todos nós, porque uma pandemia dessa nos adoece a todos. isso, exatamente. É como uma forma de cura, né? É, é uma forma de autocura que todo mundo pode fazer, né? Mas você não precisa obrigatoriamente, e isso é o ponto que eu acho que é importante, quer dizer, buscar o caminho do Kandinsky. Você pode buscar o caminho do Mário de Andrade, por exemplo, que eu acho que tem mais a ver, faz mais sentido, porque nós somos brasileiros. Estamos aqui numa cultura que é Sim. uma cultura da cor, do cheiro, do som, de várias coisas simultâneas, e não uma cultura do abstrato, da forma geométrica pura. Não, não é. Então, eu acho que são dois caminhos possíveis, mas... Se bem que, por exemplo, a Tarsila do Amaral, ela teve bastante influência dessa coisa da forma, né? Geométrica, depois ela foi arredondando, né? Nossa, mas é Ela muito buscava Brasil. uma A linguagem cor, as cores são brasileira. muito Ela bonitas, escolheu né? uma paleta que fosse brasileira. Brasileira. Sim, Então, ela dentro da perspectiva do do modernismo, né? modernismo. Agora, você falava anteriormente da poesia mística, né? Uma das coisas que também me fascinam na arte, a arte religiosa em geral, né? Por exemplo, desde o canto gregoriano aos spirituals dos negros norte-americanos, ao Bach, enfim, a arte sacra, as catedrais góticas, as mesquitas muçulmanas. Agora, na poesia mística, é muito interessante porque ela é igual, ou seja, parecida, muito assemelhada, né? Em diferentes tradições, né? Impressionante. Então, o que indica que é uma experiência humana, né? Universal, universal, Exato, exato. porque Existe uma essência, né? aparece entre muçulmanos, entre judeus, entre cristãos, né? E assim, eu faço muita poesia mística. Queria até ler uma aqui para a gente ilustrar aqui, vocês terem uns pequenos tiragostos do meu livro. E essa poesia, eu só queria comentar com vocês que quando eu fiz essa poesia, eu tinha intitulado Ao Inominável, mas depois eu tirei, porque o inominável está sendo uma Você palavra pode usar para outras aplicada coisas. para uma pessoinha que não tem nada, né, a ver com Deus. Né? Então eu substituí o título e coloquei Aquele que não tem nome. Né? Melhor, bem melhor. Só ao falar em ti, no contorno das palavras, sinto teu hálito perto. Só ao pensar em ti, no vazio dos conceitos, sinto afago em meu peito. Só ao buscar-te em mim, no silêncio do meu eu, carrego tua luz mais clara. Só ao buscar-te além, no infinito das estrelas, apalpo tua criação. Não posso te nomear, não posso te compreender, mas ainda assim te adoro. Ainda assim me revelas tua presença em mim. Mal posso esperar o tempo, no sem tempo da eternidade, em que saciarei minha sede no oceano do teu amor. Então, essa experiência de Deus que é profunda, que só a poesia pode exprimir. Há uma cena num filme que eu gosto, um filme que eu adoro, que é Contato, que é um filme de ficção científica com a Jodie Foster, se não me engano. Né? Jodie Foster, que é inspirado no mesmo do livro do mesmo nome do Carl Sagan, né? E o filme é maravilhoso porque ela faz uma viagem interplanetária e ela vai vendo a beleza toda das galáxias e tal. E aí ela fala só a poesia, né, para expressar isso. Ela fala nessa viagem, né? É muito interessante porque, aliás, tem uma discussão interessante entre a ciência e Deus ali no filme. Né? É um dos filmes que eu sempre gostei muito. Então, tem essa percepção de que quando a beleza é muito estonteante, quando
a percepção é muito divina, só a poesia é que pode remotamente exprimir, né? Poesia, música, né? As artes em geral. Então, é isso aí. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso encontro de hoje, sempre passa rapidamente, porque os assuntos são sempre interessantes, mas eu quero convidar vocês para me acompanhar no início, a partir do início de dezembro, na nova temporada, né, do Boas Palavras para um Bom Dia. E nós temos aqui do Semeando mais 2 entrevistas interessantes, nas últimas 2 semanas de novembro, e depois nós vamos também, né, entrar numa pausa do Semeando e começar uma nova temporada no ano que vem. Né? Nós trabalhamos de temporadas em temporadas. Já temos respiros, né? Já temos respiros. E vocês também têm um respiro de nós. Então, hoje por hoje é isso. E esperamos vocês na nossa próxima entrevista, que vai ser muito interessante, com um sheik muçulmano. Tá? Ficamos por aqui.